classificação da pele é essencial para entender as necessidades específicas de cuidados e tratamentos adequados. Você consegue fazer essa classificação ou você sabe quais são os tipos de pele para poder adequar o seu tratamento? Bom, se você tem alguma dúvida, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então se acomoda por aí e vamos embora. Normalmente nós utilizamos as duas abordagens mais populares para essa classificação, que são as propostas por Helena Rubinstein e Leslie Bauman. Iremos agora explorar cada uma delas. Helena Rubinstein foi uma das pioneiras da indústria cosmética, sendo uma das primeiras a criar um sistema de classificação da pele. Ela introduziu essa abordagem no início do século XX e ainda é referenciada na estética. Ela dividiu em 4 tipos de pele: normal ou eudérmica, oleosa ou lipídica, seca ou alípica e mista. A pele normal ou eudérmica é um tipo de pele que tem um equilíbrio entre a produção de sebo e a retenção de água, sendo considerada uma pele equilibrada com uma textura uniforme e suave. Os ossos eles são pequenos e a produção de óleo de sebo é moderada, o que vai resultar em uma pele nem seca e nem oleosa. É a pele considerada ideal e a mais fácil de cuidar também. Só que normalmente a gente só vê esse tipo de pele em crianças, infelizmente. Então anota aí as características desse tipo de pele. A superfície é lisa, flexível, lubrificada e umedecida. Os ossos são finos, ela tem uma boa circulação sanguínea, a textura é bem aveludada, suave, lisa, não tem manchas e sem propensão à sensibilidade. O segundo tipo de pele é a pele oleosa ou lipídica. Essa pele ela é caracterizada por uma produção excessiva de sebo, resultando em um aspecto brilhante e gorduroso. Os ossos eles são mais dilatados e a pele ela é mais propensa à acne. Nesse caso aqui, o rosto todo ele é oleoso. Chegando na pele mista, a gente vai conseguir diferenciar um pouquinho. Mas aqui, a pele como um todo, ela vai ser oleosa. Como característica da pele oleosa, a gente pode destacar a pele espessa. Então, é uma pele mais grossa. Isso porque o sebo, ele consegue reter por mais tempo os corneócitos, que são as células ali mortas que ficam na camada superficial da pele, que é a camada córnea, Então, como a gente tem esse excesso de oleosidade, essa oleosidade ela vai retendo por mais tempo essas células, esses corneócitos, e aí a gente vai tendo, uma pele mais espessa, uma pele mais grossa. Os ossos, eles são dilatados, e aí a gente tem, a dilatação desses ossos justamente por conta desse excesso ali de produção de sebo. Então, para que esse sebo ele seja eliminado pelos ossos, e como é muita produção de oleosidade, os ossos eles se dilatam para que esse sebo ele consiga sair. Então os ossos eles vão ser mais dilatados e tem uma propensão maior à formação de comedões e acne inflamado. Chegando até aqui, se você já está gostando desse conteúdo, deixa aí o seu like no vídeo. Após deixar o like no vídeo, se aparecer o botão de hypar o vídeo, clica nele aí para você me ajudar a impulsionar esse vídeo e fazer com que ele chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrita para não perder nada, nenhum conteúdo. E eu posto conteúdo aqui praticamente todos os dias. Terceiro tipo de pele, pele seca ou alípica. É uma pele que apresenta pouca produção de sebo e desequilíbrio na quantidade de água na camada córnea. Por ter uma produção insuficiente de sebo, a gente vai ter uma pele mais opaca, mais áspera, com tendência à descamação, e a falta de hidratação pode levar ao aparecimento precoce de rugas. E aí a gente vai para as características dessa pele. Essa pele ela vai ser uma pele mais fina, e aí lembrando lá da pele oleosa, que vai produzir mais oleosidade, reter por mais tempo os corneócitos, essas células mortas, e vai ser mais grossa. Na pele seca, como a gente não vai ter muita produção de oleosidade, não vai ter esse óleo para poder reter esses corneócitos, essas células mortas na camada córnea. Então, essas células mortas elas vão se desprendendo muito mais rápido do que na pele oleosa. Então, essa pele ela vai tender a ser uma pele mais fina por conta disso. É uma pele também mais sensível, opaca, tem uma tendência maior de escamação. Ela é uma pele que normalmente ela vai ser desidratada. A gente tem pele oleosa e desidratada também. Já tem vídeo sobre isso aqui, eu vou deixar o card. Mas quando a gente fala com relação à pele seca, ela tem uma tendência maior a ser desidratada.
porque o óleo normalmente ele retém a água e aí a gente consegue, né, deixar aquela pele um pouco mais hidratada. Mas quando a gente não tem essa produção ali, né, de sebo, fica mais difícil reter essa água e por isso, né, que a pele seca ela tem uma tendência maior a ser desidratada. Não é sempre sentença, assim como a pele oleosa, né? Então tem pele oleosa que é desidratada e tem pele seca que é hidratada. Então não é uma sentença, tá? É pele seca, é desidratada, é pele oleosa e é hidratada. Não, a gente precisa avaliar, entender todo o contexto, fazer várias avaliações para a gente poder classificar direitinho essa pele. Mas a tendência da pele seca é que ela seja desidratada, porque a gente não tem essa oleosidade para poder reter essa água. Ela apresenta, né, linhas ali finas, ósseos muito finos e ela tem uma textura suave ao toque. O quarto tipo de pele é a pele mista. Esse é o tipo de pele mais comum aqui no Brasil e a gente vai combinar as características da pele seca com a pele oleosa. Então, geralmente na zona T, essa pele ela vai ser oleosa, enquanto que nas bochechas ela vai ser uma pele seca. Então, na região da testa, nariz e queixo, que a gente chama, né, de zona T, a gente vai ter todas as características da pele oleosa. Então, né, vai ter ali mais oleosidade, os ossos mais dilatados, tendência a acne. E na região U, que é a bochecha ali, né, e a extremidade da face, a gente vai ter características da pele seca. Sem oleosidade, é uma pele mais fina, com tendência, né, a descamação, a repuxamento. Então, a pele mista, ela vai ter essa combinação ali, né, de características da pele oleosa e de características da pele seca. Foram esses tipos de pele que Helena sugeriu em seu método de classificação. Se meu conteúdo te ajuda ou já te ajudou de alguma forma e você puder, apoie o nosso canal. Dessa forma eu consigo continuar aqui dedicada a esse trabalho, trazendo muito mais conteúdo, muito mais informação, com muito mais qualidade para você. Para me ajudar, para apoiar o nosso canal, você pode se tornar membro do canal aqui do YouTube ou então através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Das duas formas você vai me ajudar bastante e para facilitar, né, todo esse processo eu deixei os links na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Se você já é membro do canal aqui do YouTube ou me apoiou, né, de alguma forma, o meu muito obrigada, é muito bom ter você comigo. Agora a gente vai ver a classificação segundo Leslie. Leslie era uma dermatologista super renomada e ela propôs um sistema mais detalhado e abrangente em seu livro que foi publicado em 2005. Esse método ele é mais complexo e ele leva em consideração 16 tipos diferentes de pele com base em 4 parâmetros principais que a gente vai ver agora. Quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro é com relação à oleosidade. Então, a gente vai avaliar a produção de sebo da pele e ver se é uma pele oleosa ou se é uma pele seca. O segundo parâmetro é sensibilidade. E aqui a gente vai determinar se essa pele ela vai reagir facilmente a determinados estímulos como produtos cosméticos, fatores ambientais e ver, né, se é uma pele mais resistente ou se é uma pele sensível. O terceiro parâmetro é com relação à pigmentação. Então a gente vai considerar a tendência da pele a desenvolver manchas, hiperpigmentação. Então a gente vai ver, né, se é uma pele que tem uma tendência maior a pigmentar ou não. Se ela é uma pele pigmentada, então se já tem alguma mancha ou se a pele ela não tem mancha. Então essa avaliação vai ser com base, né, na pigmentação e na tendência a pigmentar. E o quarto fator é com relação às rugas. Aqui a gente vai avaliar a propensão ao envelhecimento, considerando, né, fatores como formação de rugas, flacidez, perda da elasticidade. Então a gente vai avaliar, né, se é uma pele que tem rugas ou tem tendências a ter rugas, a ter flacidez na pele. Com base nesses 4 eixos, Leslie ela identificou 16 tipos de pele. Então, por exemplo, né, segundo a classificação de Leslie, a gente pode ter uma pele oleosa, sensível, pigmentada e propensa a rugas. Ou então a pele ela pode ser seca, resistente, não pigmentada e firme. Esse sistema aqui ele é considerado mais detalhado e adaptável às necessidades individuais da pele, fornecendo uma base para recomendações de cuidados diários muito mais personalizados. Nesse sistema aqui a gente vai avaliar, né, todos os detalhes da pele. Oleosidade, hidratação, sensibilidade, mancha, elasticidade, tudo isso para poder determinar o melhor tratamento. Fazendo uma comparação entre as classificações de Helena,
Helena, ela tem uma classificação mais simples e focada nas características principais de oleosidade e hidratação da pele, principalmente de oleosidade. E Leslie, ela tem uma classificação mais complexa, abrangendo, né, múltiplos aspectos da pele, como sensibilidade, pigmentação, envelhecimento, hiperpigmentação, né, manchas ou não, oferecendo assim uma análise mais completa e personalizada. Essas classificações são fundamentais para profissionais da estética, dermatologistas e consumidores, porque a gente precisa identificar, né, tudo isso para a gente poder determinar as melhores rotinas de cuidados e tratamentos para cada tipo de pele, para cada característica. Agora me conta aqui se você consegue avaliar direitinho a pele, você consegue identificar cada um dos pontos que eu falei aqui, que a gente conversou com facilidade. Você prefere a classificação de Helena ou de Leslie? Conta aí para mim tudo, eu quero saber sobre as suas experiências, as suas dúvidas, que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!